irmãos, eu estava ouvindo, os louvores, o Vicente louvando a Deus, a reflexão que o pastor Claudio me trouxe. E nós devemos ter essa conscientização daquilo que de fato Deus quer da gente. E nessa passagem de João 13, do 31 a seguir, ele dá um conselho para cada um de nós. Ele está indo embora. João 13, 31 a seguir. Ele já cumpriu, Letícia, o seu trabalho. Fui na feira comprar uma sardinha que eu gosto. E lá tem uma banca de pastel que ficam os irmãos da congregação que estão no Brasil. Sempre que eles me verem, tenho muito respeito. Ele me chama e pede para eu falar um pouco acerca do reino. Inclusive a Amanda passou e eu estava lá falando na feira. Os homens, eles imprimem nas vidas da gente muitos fardos, muitos encargos, que às vezes o cristão que deveria ser livre, o cristão que deveria levar uma vida suave, ele não consegue por conta dos encargos que os homens põem sobre as costas dele. E nesse texto, pastor Claudemir, de poucos versículos, ele está indo embora. O carpinteiro de Nazaré, aquele que tinha sua carpintaria em Cafarnaum, parou o seu trabalho, evangelizou durante 3 anos e meio, estava prestes no momento de ser crucificado, morto, ressuscitado e ir embora. E ele nos dá um conselho a nós, e ele começa dizendo assim, o título é As Últimas Instruções de Jesus aos Discípulos, que serviam para eles, mas servem para nós, a partir do versículo 31. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Agora no 33 é o conselho. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou, digo também agora. 34. O novo mandamento eu vos dou. É nisso que eu quero falar essa noite. Que eu vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não poderia agora me seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me tiveres negado 3 vezes. Bonito isso, né? Esse ministério, esse dom que o Senhor tem, essa prerrogativa de saber todas as coisas antes do fim, saber do fim antes do começo. E ele está indo para a casa do pai dele e nos dá um mandamento. Não é 10, não é 613, é um mandamento. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros.
É engraçado, irmão, que as religiões, até as seitas advindas do cristianismo, põem sobre a vida das pessoas esses fardos, cargos pesados, pastor. Os homens são muito ávidos, ou seja, eles gostam de seguir à risca os preceitos, as ordenanças e os mandamentos, e torna uma liberdade que amar aqui é ser livre, porque é uma disposição voluntária. Ele torna-se isso um fardo pesado e uma obrigação. A igreja, se você, no dia da ceia, se você que congrega em outras congregações longínquas, se você não sair para a sede, para lá o seu superior lhe ver, e você bater um cartão, que é cartão mesmo, na sede, você está fora desses preceitos do Evangelho. A pessoa, se você, igreja, se você não fazer uma campanha no monte, de 7 sexta-feira, de 30 dias no monte, você não é cristão. A igreja, se você não falar em línguas, se você não tiver o dom da revelação, se você não profetizar, você não é bem quisto nem visto como uma pessoa apta para ser um cristão. É necessário que você faça muito barulho, chama a atenção de todos, para que as pessoas percebam que de fato você é um cristão. Ora, o Senhor Jesus nos diz aqui o contrário de tudo isso. Veja que coisa terrível. Ele diz: filhinhos, 34, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Nisto todos os conhecerão que sois os meus discípulos. Como os homens estão longe do Evangelho, irmão. E tem hora que cansa de você ensinar. Tem hora que cansa. É como se você o tempo inteiro estivesse afiando ferro frio, que nunca vai pegar corte. Por que nós somos tão tendenciosos a estar praticando coisa para que as pessoas vejam, percebam que nós temos uma espiritualidade mais apurada do que a outra, que nós somos verdadeiros filhos de Deus e filhas de Deus, e todo mundo e ninguém mais é filho de Deus, só eu. Por que nós somos assim? Por que nós temos que bater lata, gritar na praça, falar em voz alta, tentar passar para as pessoas aquilo que de fato não somos nisso? Porque na verdade, todos nós somos devedores. Todos nós somos pecadores. Se não fosse a justiça de um justo, nós ainda estávamos em crise, em pecado, em declínio. Se nós hoje estamos aqui sentados nessas cadeiras, ouvindo a mensagem do Evangelho, a santa palavra de Deus, isso foi um ato de misericórdia dele. Foi ele que nos trouxe essa noite aqui. Porque por nós mesmos, nós não saíamos das nossas casas numa noite fria, úmida, chuvosa, para estarmos aqui para fazer a vontade de homens ou para ser visto pelos demais. Amém, Nice? Foi ele que nos trouxe aqui. Mesmo que nós não percebamos ou que não admitamos, sempre a primeira tentativa ou o primeiro passo vem dele. Sempre virá dele. E Jesus diz assim: olha, se vocês profetizarem muito, o mundo não conhecerão vocês como meus discípulos. Se vocês jejuarem muito, o mundo não vai conhecer vocês como os meus discípulos. Se vocês orarem muito,
O mundo também não vai conhecer vocês como meus discípulos, mesmo sabendo que tudo isso faz parte dessa trajetória de servir a Deus. Mas o mundo só terá reconhecimento verdadeiramente que nós somos dele quando, como ele, nós amarmos uns aos outros. O cartão de visita do homem e da mulher de Deus, a identidade, é o amor. Essa palavra ela parece tão simples, muito sem significado nos dias de hoje, onde se prende presidente, onde se salta presidente, onde o mundo está uma loucura, cada um mais rico do que o outro, mas a causa do pobre é negligenciada. As pessoas, quanto mais tem, mais quer. Os olhos não têm medida. Hoje o Temer foi preso. Já se esperava. Será que ele precisa de ter roubado? Será que ele precisava disso mesmo? Teve a primeira aposentadoria aos 55 anos. A primeira, que ele tem várias aposentadorias. Um senhor que está no fim da vida, para os seus netos presenciar isso, seus bisnetos. Eu teria um infarto de vergonha, sendo o homem que eu sou, de ser chamado de ladrão. Será que aquele homem tem mais necessidade do que esses que dormem nas marquises e que, no entanto, não roubam? Não é esclarecido tanto quanto ele? Para que os senhores saibam que nós, como cristãos, temos que estar com os olhos fincados em Cristo e saber que tudo que nós temos, se temos alguma coisa, não é nosso. Porque se somos escravos e Ele é o nosso dono, Ele é dono de nós e do que nós temos. O escravo não pode dizer ao seu senhor o que ele deve ou não fazer. O escravo apenas tem que obedecer o que manda o seu senhor. E as ordenanças do nosso Senhor são simples. Ele diz que o seu jugo é suave. E Ele manda que nós nos amemos uns aos outros. E eu quero te dizer, Claudemir, meus irmãos, que o amor ele é libertador. O amor ele é libertador. Nice, quando você está amando nisso, lembre os processos de amor que você teve na sua vida. A sua vida ganha mais cor, ela ganha mais brilho, o céu parece mais profundo e azul. Tudo que nós fazemos, a pessoa amada está incluída no nosso sonho, nos nossos planos. Não é assim, Letícia? E nós estamos livres e libertos. Nada e ninguém nos põe mau humor. Ele liberta, ele cura. Quando nós estendemos a mão para o caído, o oprimido, o aflito, lembre-se, o ato de estender a mão faz mais bem para quem estende do que para aquele que recebe. Ele liberta, ele é terapêutico, ele é pedagógico, ele faz crescer nisso o nosso homem interior. Às vezes não precisa você dar absolutamente nada para ninguém, mas como a Roseli falou, uma palavra. Às vezes o que a pessoa quer é um ouvido, só isso. Não é à toa que os psicólogos, os canalistas ganham muito bem, apenas colocando homens e mulheres num divã e sem dar uma palavra, ouve as suas queixas. E essas pessoas saem dali tratadas. Então, querido, a única coisa que vai expressar ao mundo, que vai dizer ao mundo, o que vai dar flagrante a essa geração perversa, caída, corrupta, é o amor. É um ato de bondade enquanto todo mundo se odeia. É um ato de solidariedade quando todo mundo prega hostilidade. É um ato de perdão
enquanto todo mundo dissemina o ódio. E ele diz nele, com todas as palavras: se vocês fizerem isso, 34, olha o que ele diz: que ameis, que também vos ameis ao outro. Nisto, 35, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amar, ele é libertador, e o amar tem um preço, porque você não pode amar apenas aquele que te bendiz. O amor em si, ele não escolhe pessoas, classe social, cor, ou ato de justiça ou de injustiça, porque ele começa a dizer o seguinte, que nós devemos imitá-lo, amar com o mesmo amor que ele nos amou. E se ele tivesse selecionado alguns homens para ele amar, porque esse homem era bom, justo, ele não teria amado ninguém, porque todo homem diante dele é injusto, porque a injustiça está na imperfeição. Nada que é imperfeito, nada pode produzir alguma coisa perfeita, inclusive a justiça. Se a minha justiça ela não é perfeita, logo é injustiça. Quem está me entendendo? Então, se ele fosse nos amar, esperando em nós um ato de gratidão e de justiça, nenhum de nós seríamos amados por ele. É por isso que quando ele pede para a gente amar, ele diz que amem como eu amei. Que amem como eu amei. Como é que ele amou? Sem troca, sem reciprocidade, sem olhar a quem poderia ou não ser alvo do seu amor. Porque amar a quem nos ama, dizer a quem nos faz bem, nos bendizem, é fácil. É fácil. E o texto deixa claro aqui, do que eu estou falando, que o Pedro, ele bate no peito e diz: não, por ti eu darei a minha vida. Então veja as figuras que Jesus estava amando. E Jesus disse: não, você não dá a sua vida por mim. Para ser bem sincero com você, Pedro, daqui a pouquinho você vai me negar 3 vezes. Mas isso aí, Pedro, você não está fora do alcance do meu amor. Eu continuo amando pessoas como você, Pedro, como você, Judas, como você, João, porque todos estavam ali diante dele, e cada um tinha uma causa para que o Senhor não amasse. Mas mesmo assim, ele amou. E Pedro diz: para onde vais que eu não posso ir? Ele diz: olha, Pedro, para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas depois vocês irão. O que é que ele está dizendo? Que no momento em que ele fosse conduzido à cruz, morto, e que o nosso Deus ressuscitasse ele ao 3º dia, ele subiria, porque o seu ministério acabaria aqui. Mas não queria dizer que Pedro não fosse depois para lá. E Pedro foi para lá depois. A história diz que Pedro foi morto, martirizado em Roma. E no momento da morte de Pedro, depois desse processo de negação, depois de ele ter entendido o amor de Deus, ele disse: olha, vocês vão me crucificar, mas me crucifique de ponta cabeça, porque crucificado de cabeça para cima foi o meu Senhor. Eu lembro do Pedro incentivando a sua mulher Perpétua, quando a Perpétua foi martirizada no Egito, já uma senhora. No momento da morte dela, o marido dela, Pedro, se aproximou dela e disse: mulher,
Lembra do que vimos e presenciamos. Não desista agora, porque Ele esteve conosco. Ele te curou tua mãe. Ele jantou, almoçou conosco. Ele é real, nós tocamos nele. Não deixe que o sofrimento agora incredulise a sua fé. E perpétua se submete ali ao martírio e ela é morta. E ele foi habitar com ele. E ele está junto com o Pai nesses dias de hoje, esperando o arrebatamento da igreja. Esse mundo tem cura, Letícia. Esse mundo não precisa mais de universidade, de um país com economia forte. Esse mundo não precisa de mais igreja ou mais pastores. Esse mundo não precisa de religião, de mais tecnologia. Esse mundo precisa de mais amor. Só o amor. Só Ele. É quem constrói. De novo. Só o amor é que constrói uma sociedade firme e segura. O pai amando os filhos, o marido amando a mulher e pondo em lugar de honra. Nós temos uma tendência de, talvez por ser homem, devido a essa cultura patriarcal machista, sabe, Letícia, de ter sempre a figura da mulher como uma pessoa inferior. E nós dizemos até que amamos na presença dos outros, mas nós não temos paciência dentro de 4 paredes com ela. E nós ofendemos, ferimos, como se ela não tivesse sentimento, como se fosse um objeto. E depois viramos as costas e dizemos que está tudo bem. E não está tudo bem. Os casais precisam de fato se amarem, se respeitarem. E tendo sempre o outro em lugar de honra. Os filhos precisam perceber do pai essa autoridade, não a autoridade para subjugá-lo, para denegri-lo, para ofender, mas uma autoridade espiritual, como seu progenitor, como ter sido responsável por lhe conceber a vida e zelar pela vida enquanto ele foi dependente. O neto reconhecer o valor dos avós, porque sabe-se que é a 2ª geração ou a 3ª, mas ele está plantado nessa árvore genealógica. Ele carrega o DNA do seu avô, do seu bisavô. Então o que Cristo nos ensina é isso. Em vez de muita fala, em vez de muita religiosidade, de muito blá blá blá, pôr em prática esses ensinamentos. Pedir desculpas, pedir perdão. Não arranca pedaço de ninguém. Viver uma vida suave, leve, crendo que deve ser essas coisas. Tudo bem, gente, eu estou terminando já. Que Deus, Ele é recompensador de todo aquele que amar de fato de verdade, né? Vocês veem que eu falei, pastor, tem que, quando Deus nos abençoar, trocar os microfones, porque eles são muito ruins. O da série, o que eu acredito é bem melhor. Quero terminar, irmão. O 38 dizendo assim: respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto lhe tiveres negado 3 vezes. Louvado seja Deus. Então, meu irmão amado, Deus nos dê graça para seguir, para que a gente desenvolva isso, essa comunidade de amor, para que essa igreja não seja diferente
para que os irmãos sejam diferentes, de fato. E amar também encarrega de suportar os mais fracos. Porque necessariamente não é obrigado. Todos nós temos a mesma percepção. Crescermos da mesma forma. Tem aqueles que têm mais dificuldades para crescer, para compreender. Mas nós devemos esperar por eles. Ter paciência. E saber que não tem um homem ou uma mulher sequer que não seja alvo desse amor. E não importa o que essas pessoas fazem ou deixam de fazer, as suas práticas não importam. Jesus não morreu na cruz pelas práticas dos homens, foi pelos homens que ele morreu. Portanto, tudo que você fizer ou você fez, quando você se volta para o Senhor, você está livre, perdoado e amado pelo Senhor. Pedro passou, depois da morte do Senhor, mais uns 25 a 30 anos. E Pedro teve essa caminhada e foi embora. E quero dizer para vocês, meus irmãos, aprenda a ser solícito. Aprenda a não olhar para as pessoas com cara metade, com um olhar de arrogância, de pedância, mas tenha um olhar de misericórdia para cada um. Porque as pessoas talvez não conheçam o que você conhece. E Pedro, de fato, não conheceu o que torna ele o que eles são. Mas ore em Deus, interceda a Deus por eles. A oração, o pastor Clemente estava pregando, pode muito em seus efeitos. A oração abre o coração de Deus. Ore pelo país seu, que você deseja que ele realmente tenha esse conhecimento. Não desista. Não desista. Peça ao Senhor. E quando você estiver perto dele, demonstre a ele gestos de amor e de gratidão, para que eles percebam também que você foi afetado por esse amor, que você não é a mesma pessoa que deduz que você seja, mas que você mudou. Faça isso, e você verá que eles vão se aproximar de você, de vocês cautelosamente. E quando pensar que não, eles estão aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Ame. O cristão, ele só é conhecido pelo amor. Sem gritaria, sem frivolidade, sem falsa, nada de falta de educação. O RG do cristão, o amor, a paz, a longanimidade, a piedade, a mansidão, o controle próprio. Procure não trazer coisas do trabalho para a sua casa. Não confunda as coisas. Não se reprima com coisas fora da sua casa. Aquele que está fora nem pode passar pelos patins da sua porta. A sua casa é o seu refúgio. É o seu lugar seguro, é o teto que o Senhor teu Deus te deu, para você viver essa fragrância desse amor. Não traga para a sua casa esse problema que quer contaminar o seu lugar, a sua casa, o seu paraíso. Deixa lá fora. Tem que viver assim. E se você sabe que as pessoas gostam ou não de você, isso não vai fazer diferença. Quem não gosta não é você, é o outro. E isso não pode te atingir, porque você é uma outra pessoa. O que você tem que fazer é orar por ele, sempre, para que o Senhor liberte, porque a mágoa escraviza. Assim como o amor liberta, a mágoa escraviza. Seria como se você tomasse, indignado com alguém, um copo de veneno. Não faz mal para ninguém, não sei para você mesmo. Se liberte disso. Jesus nos ensinou que nós só seremos identificados como seus discípulos quando nós amássemos uns aos outros com virtude do amor. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.